Oi, pessoal. Dando continuidade à nossa aula sobre a equação fundamental do patrimônio, eu trouxe aí para vocês alguns exemplos, né? Então, o primeiro deles é quando o nosso ativo ele for maior que o passivo, né? O nosso ativo aqui, quando ele for maior que o passivo, o que é que acontece aí com o patrimônio líquido? O que é que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que a empresa ela tem riqueza própria, não é isso? Porque lembra daquela historinha que eu falei para vocês que a gente tem que verificar das pessoas ou das empresas o patrimônio dela. E como é que eu sei o patrimônio? Eu pego todos os bens e direitos que estão aqui no meu ativo e diminuo as obrigações que estão aqui no passivo. Então eu tenho o real patrimônio das empresas. Lembra daquela historinha que eu contei que às vezes as pessoas que aparentam ser ricas, aparentam ter muito dinheiro, muitos bens, na realidade, quando a gente vai olhar o patrimônio delas é bem pequenininho. Então, o ideal é que o quê? Que você tenha um ativo superior ao seu passivo. Porque isso vai indicar que você tem um patrimônio grande, que você tem riqueza própria. E aí, você pode até perguntar lá para todas as empresas, toda empresa tem que ter riqueza própria, muita riqueza própria? Não, algumas empresas optam por trabalhar com dinheiro de terceiros. E dá certo? Dá sim. Dá sim, porque a empresa opta por financiar pelo financiamento para a sua empresa. E aí ela trabalha com dinheiro de terceiros. Então ela tem um passivo alto, mas ela consegue ser lucrativa, ela consegue ter retorno. Beleza? Mas, regra geral, é interessante que a empresa tenha aí uma riqueza própria também, né? Que ela tenha um bom patrimônio, ou seja, que seu ativo seja maior do que o passivo. Outra coisa que pode acontecer é o ativo igual ao patrimônio líquido. Quando é que isso acontece? Quando eu não tenho nenhuma dívida, quando a empresa não tem nenhuma dívida, quando o passivo dela é igual a zero. O que é que a gente pode tirar disso aqui? Revela o quê? Inexistência de dívidas. A gente observa aqui que essa empresa não tem dívida nenhuma. Acontece, Aladim, nas empresas? Pode acontecer. Mas, assim, não é tão comum uma empresa que não tenha nada de dívidas. Nesse caso aqui, a empresa está trabalhando só com recursos próprios. Tudo que ela tem é dela. Ela não tem nada de recursos de terceiros dentro dela. Ela não tem nada de dívida. Ela não tem nenhum passivo. Ela não tem nenhuma obrigação. Outro quadro que pode acontecer também é quando o ativo ele for igual ao PL, igual ao passivo, quer dizer. E aí o PL é quanto? O PL vai ser zero. A gente tem aí a mesma quantidade de bens e direitos são de obrigações, ou seja, a empresa não tem riqueza própria. Ó. A empresa, isso aqui revela a inexistência de riqueza própria dentro da empresa. A empresa aqui, ela deve tudo que ela tem de bens e obrigações. Se chegasse hoje e disser, ó, a empresa vai fechar. Quanto é que vai tocar para cada sócio? Nada. Todos os bens e direitos ela vai utilizar para pagar as obrigações. Se ela for trabalhar direitinho, né? Então, assim, numa situação dessa, a empresa não tem nada de riqueza própria. Pode acontecer? Pode sim. Quando o passivo ele for maior que o ativo, aqui muitas vezes é problema quando isso acontece. Porque quando isso acontece aqui, o que é que a gente pode observar? Que se a empresa pegar tudo que ela tem aqui, ó, no passivo, se ela pegar tudo que ela tem e ela vender e juntar o dinheiro aqui, tudo que ela tem, ela não consegue pagar as dívidas dela. E com isso, o que é que a gente pode dizer? Que essa empresa ela tem um passivo a descoberto. Revela a inexistência de um passivo a descoberto. A gente pode observar aqui, ó, que a empresa até aqui é passiva a descoberto.
A gente tem aqui essa parte todinha aqui que é de passivo descoberto, ou seja, de dívidas que a empresa não tem como cobrir com o seu ativo. Então, só olhando, pessoal, assim, o balanço patrimonial de forma bem genérica, a gente consegue observar muita coisa. Imagina a gente parando para analisar realmente um balanço patrimonial. A gente consegue saber tudo sobre a empresa, consegue saber como a empresa está, como a empresa fazer projeções com base em demonstrações anteriores. Então a gente tem como fazer uma análise mais profunda da empresa através do balanço patrimonial e das demais demonstrações, como a DRE, a DMPL, a DRPA, a DFC. A gente consegue analisar bem a empresa para tomada de decisão. E aí, quando o passivo ele suplanta o ativo, ó, a gente tem um PL negativo, né? Nesse exemplozinho aqui gráfico que eu trago, ó, isso aqui todinho, ó, é um PL negativo. Isso aqui todinho é inexistência de bens e direitos para cobrir os ativos, ó, para o passivo. Olha o tamanho do passivo dessa empresa e olha o tamanho do ativo. Então a gente tem isso aqui todinho, que é um PL negativo ou PL a descoberto, como a gente pode, passivo a descoberto, como a gente pode chamar. Isso aqui todinho. Essa situação geralmente não é boa. A empresa tem muitas dívidas, muitas obrigações e poucos bens e direitos. Com isso, ela traz aí um PL negativo ou um passivo a descoberto, seja como você queira chamar. Então, vindo para a equação, aqui ó, a gente tem que o ativo mais o passivo a descoberto é igual ao passivo. A gente tem um passivo total, ou seja, um passivo muito grande, que vai ser igual ao ativo mais um passivo a descoberto. Ou a parte que está faltando do ativo para poder completar aquele passivo. Beleza, galera? Qualquer dúvida, lembrem, não fique na dúvida, façam uma pergunta aí, ou aqui no YouTube, ou então na nossa sala de aula lá no Google Sala de Aula.